A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Então, como é que estão aí nessa manhã? Estão conseguindo escutar a gente? Dia. Oi. Tudo certo? O pessoal já está dando ok aqui. A gente vai enrolar por uns 2, 3 minutos, porque como vocês devem ter acompanhado, deram alguns probleminhas, eu já explico. E aí a gente pode também esperar o pessoal que está entrando agora e vai cair de paraquedas na história. Só para vocês entenderem tá, o que aconteceu, a gente tem... o sistema que a gente usa é compartilhado com vários países, tá? E é a mesma senha. Então eu consigo ver o que um outro editor fez, os outros conseguem usar a gente, e alguém se baseou no nosso webinar para fazer um teste e acabou alterando o webinar original. Então ontem, graças ao aviso do Buick, eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo e descobrimos que o nosso webinar já tinha passado. Ele foi no horário de teste deles ontem e a gente teve que programar um novo. Nada muito complicado, a gente conseguiu atingir, eu acho... Já estamos com 38 agora, a gente estava com 63, se não me engano, inscritos. Mas o pessoal, mandei PM para todo mundo, o pessoal ajudou nas redes sociais, a gente conseguiu avisar de toda forma. Então, pessoal, falando um pouquinho o que vai ser hoje, a gente já está no nosso penúltimo, entrando em setembro agora, com a questão de URs. A gente vai fazer um apanhado de tudo que tange URs, a parte básica, o que são, de onde vêm, como se alimentam. Vai falar um pouquinho também dos principais tipos e como corrigir, é claro, algumas sugestões. Claro, a gente não consegue entrar no detalhe de cada uma, explicar como corrigir cada coisa. A gente vai fazer um apanhado bem geral do que é mais conhecido pela comunidade, claro. E dúvidas depois a gente pode olhar pontualmente. Se alguém tiver uma dificuldade muito grande em algum caso, pode passar para a gente, que a gente também consegue auxiliar vocês. E na próxima webinar vamos falar sobre classificação de via e quebra de rotas, que também não deixa de ser muito importante na hora de corrigir o Rs. É um material que o Abner e o Cleiton já vem preparando há mais tempo, porque nós mesmos temos muitas dificuldades em entender algumas coisas de classificação, então eles já estão estudando para fazer uma apresentação bem bacana. Palestrantes hoje, então, nosso time que vai apresentar, o DZ, a Alexandra, e se deixarem um pouco de tempo lá no final, vou fazer umas interseções também. Mas o DZ e a Alexandra estão com a parte principal da nossa apresentação de hoje. E sem muitas delongas, a gente está agora já com 45 participantes online. Que bom que o pessoal conseguiu entrar. A gente vai cortar as webcams para melhorar também a transmissão para vocês. E a gente já passa a voz em seguida para a Alexandra. Tendo dúvidas, vão colocando no sistema. Eu vou respondendo o que eu tiver. O que a gente não souber responder, eu vou deixar lá para o final. Então não se preocupe que a gente vai ler durante a apresentação. Até porque sempre tem algum tipo de dúvida que é respondida durante a própria apresentação. Então, vão mandando, vão fazendo as colocações de vocês, se necessário eu interrompo, senão lá no final a gente passa algum detalhe. E, novamente, obrigado pela confiança aí, domingo da manhã, pessoal aproveitando para entrar em peso aí no nosso webinar. E, é claro, mesmo com as... Eu brinquei, né? Sempre dá algum porém, hoje foi essa questão de ter que alterar a data do sistema. Esperamos que no último não caia uma bomba atômica no servidor, porque alguma coisa muito grande deve acontecer. Um grande abraço, pessoal. Passando agora para Alexandre, então, para conduzi-los ao mundo das URs. Tá contigo, Alexandra? Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu fechar aqui, dar um bom dia aí para todos e vou fechar aqui para não atrapalhar as coisas. E vamos lá. Vamos às URs. As URs são os pedidos de atualização que aparecem no mapa, que são esses balãozinhos que a gente vê no WME. Muita gente entra, nem primeiro contato que tem com o WME, nem sabe o que são esses balãozinhos. Para habilitar a visualização no WME, você vai aqui nesse ícone, clicando no ícone, abre essa árvorezinha, habilitando problemas, mapa, aí vai aqui clicando mais opções, vai abrir uma nova janelinha, aí você habilita em atualizações, tem esse olhinho e esse balãozinho.
o olhinho, você habilitando, você vê as URs abertas no mapa, que são essas daqui. E esse tiquezinho são as que estão fechadas. Normalmente, quando a gente vai dar uma checada no que está acontecendo, só habilita as abertas, e às vezes para ver alguma informação é sempre interessante as que estão fechadas. Cada balãozinho tem a sua cor respectiva, e às vezes tem, e normalmente o que significa cada balãozinho? O alerta com essa corzinha amarela, que aparece assim no mapa, Opa, apareceu uma mensagem aqui. Um alerta na cor amarela, não tem o diálogo e está no mapa em até 5 dias. Quer dizer, alguém fez o alerta, mas ainda ninguém teve contato para perguntar o que aconteceu, qual que é o erro. Na cor laranja, está de entre 5 e 14 dias no mapa, também sem nenhum contato. A vermelhinha, 15 dias no mapa, ninguém perguntou nada ainda para saber o que aconteceu com alertas. Se você vai começar a mexer em um R, é sempre interessante começar com essas mais antigas para elas não ficarem amorfando no mapa como se tenta evitar fazer. Quando tem o balãozinho, é que já existe um diálogo. Alguém foi lá e já perguntou alguma coisa para tentar entender o que está acontecendo em relação ao alerta. A mesma coisa para o balãozinho laranja, que aí já está entre 5 e 14 dias, e o fato de estar entre 5 e 14 dias não quer dizer, que aqui eu coloquei só com o primeiro contato feito pelo editor, que todo mundo conhece aqui, que todo mundo pode entrar e conversar com quem fez o alerta aqui no inserir um comentário. O fato dele estar, às vezes, o alerta há 14 dias ou até em 15 dias no mapa, às vezes não quer dizer que está lá esquecida. É que, às vezes, tem alguma situação que exige, você pergunta para quem alertou para o Waze o que aconteceu, aí ele responde, você precisa de uma outra informação, às vezes quem alertou só vai dar retorno dali a 2, 3 dias. Então, o fato, às vezes, de ter um alerta no mapa em vermelho, que está mais de 15 dias no mapa, e tem a conversação, não quer dizer necessariamente que ela está esquecida no mapa. Às vezes são situações que realmente demoram para ser resolvidas. E aí os pedidos de atualização, quando eles já foram fechados, que às vezes você também precisa dar uma espiada para entender o que aconteceu em volta, às vezes pode ter alguma informação que possa te ajudar para resolver alguma UR que está aberta. Uma UR, que são essas verdinhas que aparecem, né? A UR fechada e sem diálogo, normalmente não é uma boa indicação, porque você tem que ter um diálogo para descobrir o que aconteceu e fechar o alerta como resolvido. O que às vezes acontece é que tem 5 R's no mesmo local e a pessoa resolve uma e fecha todas. Às vezes não custa nada, seria ali um comentário falando, o R atendida em outra, fechando, para não ficar como resolvido sem diálogo, que dá uma... Bem, pelo menos eu costumo fazer isso, para não dar aquela sensação de que fechou sem nada ter sido feito. O alerta fechado como não identificado, então passa até uma impressão pior, vamos dizer assim, porque sem diálogo e não identificado, parece que alguém passou ali fechando sem nem saber o que está sendo feito. Então, também sempre um comentáriozinho explicando o que aconteceu, porque às vezes a pessoa solta 5 R's, o Wazer, né? Ele solta ali umas 5 R's e você só trata em uma. E automático a gente ir lá fechar as demais. Porque eu mesma já perguntei, você que abriu as demais, que você vê aquela pilhinha de URs, e aí você sai fechando. E alguém passa desavisadamente, vê, não sabe da informação, e fica, às vezes, com a sensação que a coisa foi fechada de qualquer forma. Às vezes, uma palavrinha não custa nada, e o Wazer vai receber a informação, quando você convida ele para conhecer o fórum, ele vai receber a informação e vai até entender melhor
se ele não acessa o fórum como a gente tem normalmente contato, ele pode ter uma curiosidade maior e ele alertando, ele começa a entender melhor e já sabe que não precisa abrir 5 erros no mesmo lugar. E o alerta fechado como resolvido e com diálogo, ele é o ideal. Por um lado, não é o ideal porque foi resolvido, porque tinha algum problema. Mas se tinha algum problema no mapa, foi resolvido, que é o que vale. E o diálogo, que é a troca da informação para resolver o motivo do alerta e convidando o Wazer sempre para conhecer o nosso fórum, que quem sabe ele passando por ali sempre pode ser mais um para ajudar a gente. E o alerta fechado como não identificado e com diálogo, o que é ruim é que você não tem você não consegue diferenciar pelo ícone um alerta como resolvido e um como não identificado, que é o que a gente vê muito no mapa. Você tem o contato inicial ali, pergunta o que aconteceu e o Wazer não dá retorno nenhum. Mas você fecha como não identificado e o que é o importante é o diálogo, você convidando ele sempre a participar do fórum para conhecer a nossa comunidade. E para quem não conhece, aqui é mais beabá, como você alerta o erro no mapa? Pelo app. Você clica naquele balãozinho que fica embaixo do lado direito da telinha do celular, aí tem o ícone de erro no mapa, clicando nele, abre uma nova telinha. Você clicando em erro no mapa, você pode escolher qual é o tipo de reporte que você quer dar. Minha opinião, independente do tipo do reporte, o que é sempre interessante é você fazer o comentário da melhor forma possível para quem for pegar ali o alerta já conseguir destrinchar e resolver se é que tem algum problema. E tem muita gente que abre a própria UR para depois ajustar alguma coisa quando você está guiando ali. Se for possível, já coloca ali o seu nick, que aí a pessoa já sabe que é um alerta de alguém que sabe editar o WME. E, obviamente, não esquecer ele lá no mapa, que às vezes acontece, a pessoa está viajando, seja lá o que for. Aí só de entrar e fazer um comentário lembrando a pessoa, depois pode até mandar uma PM para a pessoa, para aquilo não ficar lá parado. E existe o alerta também, para quem desconhece, dá para você fazer o alerta pelo Live Map, pelo próprio WME. Você clica em cima da tela do WME e escolhe o alertar um problema. Aí abre uma outra telinha, que aí você, clicando aqui, abre também uma arvorezinha que você faz opção de qual é o tipo de atualização que precisa e faz a descrição. Você for fazendo isso e já indo para o WME, de imediato já aparece o alerta no mapa. É que nós, para quem está sempre editando, você não vai abrir um alerta pelo Live Map, você viu um erro para depois ir lá, abrir o R, mas é sempre interessante, às vezes você pode estar com uma dificuldade e precisa de uma opção em termos de alerta. Eu não consigo, a gente não consegue identificar, quando você pega o alerta, que ele foi feito pelo Live Map. Mas acredito eu que deve ter o Wazer, que não conhece tanto, por desconhecer as wikis e o fórum, não sabe que pode fazer o alerta pelo app e pode entrar por aqui. Então, é sempre interessante, às vezes, até para ajudar alguém passar a informação de alguém que desconhece. E, obviamente, o que é o mais importante é onde a gente sempre vai ter todas as orientações sobre o atendimento das URs. Tem a wiki, você tá lá, entra na nossa Wazeopedia, pedidos de atualização,
traz todas as informações, todos os balõezinhos com as suas corzinhas e as orientações do que pode e deve ser feito em termos de atendimento de OR. E não sabe, não está entendendo, sempre pergunta, manda PM para alguém, vê um nick perdido lá no mapa, pergunta, e aí aos pouquinhos vai se melhorando, aprendendo cada vez mais a mexer aí nas URs. E aí agora eu vou passar para o DZ já vai entrar uns detalhes mais interessantes aqui de atendimento da UR, que foi para dar uma visão geral para vocês de que é que são esse monte de balãozinho que todo mundo adora sair fechando, fica todo mundo aí nervoso quando sai fechando, ver as URs fechadas sem nenhuma informação para o pessoal. O DZ, você ouve? Consegue passar aí? Oi, já estão online, eu só preciso que o Mike mude a tela, se é que eu não consigo mudar. Agora vamos fazer a transição, nossa super transição. Aí. Olá, pessoal, tudo bom? Então, seguindo da onde a Alexandra passou, no tratamento de URs ou pedido de atualização, eu confesso que eu demorei um tempo para saber o que era a tradução de UR. Bom, por onde que a gente começa? Vocês já viram que tem várias opções, várias URs. Primeiro ponto básico você vê na tua área de edição, na tua cidade, no teu local que está procurando, os balõezinhos. Vocês já viram o que é cada cor, o que já está comentado, o que não está comentado. Isso ajuda bastante. Eu diria que a prioridade é sempre as URs mais antigas ou em pontos mais críticos. Só um assunto, no mapa, isso é um problema principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tem um limite, a interface não mostra 100% das URs abertas, porque elas podem mostrar no máximo, se eu não me engano o número era 500, é um número bem grande, não sei dizer qual que é a área territorial, ou seja, quando você fecha uma UR dessas, ou várias, possivelmente outras mais antigas vão começar a aparecer. Está aí um motivo para não deixar a UR aberta fora do prazo e sem uma tratativa, digamos assim. Plano B, o painel do Edu, ou seja, já foi tratado em outros webinários, vocês conseguem acessar pela sua região. Você pode, se você não tem uma área inteira num estado, por exemplo, você vai especificando a sua região até chegar ou na área ou na tua cidade. Ali ele já mostra todas as URs que estão sem comentário, também com o padrão de cor. As com resposta, ou seja, ele já tem um algoritmo que mostra para você o que está esperando, ou quem abriu já comentou, e várias outras que ficam no standby. Tá, abri a UR. O que eu faço com ela? Bom, uma bola de cristal seria bem útil, mas ela não é essencial para você tratar da UR. Nós temos um método de análise, ou seja, você pode estudar a UR e o mapa e tentar entender o que está acontecendo. Primeiro método que eu acho bem interessante é o tipo de UR. Vocês já viram com a Alexandra que você já pode abrir conforme o erro que aconteceu. Cuidado que eu peço para vocês terem. Nem sempre o motorista, o usuário, ele consegue, no trânsito, no sinaleiro fechado ou estacionado um pouquinho, abrir o melhor tipo de UR. Então, ela te ajuda a indicar o erro, mas ela não é preponderante, não se baseie simplesmente no tipo de UR aberta. 2, informação registrada. Vocês viram que tem um espaço comentário. Esse é o principal. Esse é aqui que ele descreve qual foi o erro. Mas, novamente, quem já mexeu com R, imagino que todos têm alguma experiência, sabe que 80% no mínimo não vem com informações ou vem com, digamos, só um nick que você não conhece, ou seja, nem sempre ajuda. Ou vem número errado, vem rua errada. Bom, ajuda um pouquinho, mas você não consegue identificar qual o local exato do erro. Uma coisa que ajuda bastante na UR, que é um sistema bem antigo, ele mostra qual o trajeto que o Waze fez. Isso vai depender muito da conexão que ele tem, a permissão que ele dá no aplicativo, ou seja, em verde é o caminho que ele fez, e a rota, naquele roxo, ou aquela cor mais escura,
Assim você consegue ver as diferenças, ou seja, você consegue descobrir por onde o aplicativo mandou e por onde ele fez, aonde provavelmente mudar essas duas linhas é onde deve ter um erro. Outro ponto bem legal numa área que tenha realmente mais trânsito são traços de GPS. Ou seja, os traços de GPS não são dele, são de todos os usuários que passam com o aplicativo ali, e ele não é só do último período, ele é recente, mas ele demonstra se tem passagem, se não tem passagem. Se a via mudou de sentido, talvez ele não esteja ainda atualizado, então cuidado também. Outro ponto principal, talvez um dos primeiros, é a imagem do satélite, ou seja, você está vendo a rua, às vezes você consegue ver que não tem uma rua no local marcado ou qualquer outra situação. Imagens do Street View, ou seja, o problema desses dois fatores é que nem sempre estão atualizados, ou seja, nunca estão atualizados. Aqui na minha cidade, quando eu pego uma imagem de fevereiro de 2017, é fantástico. Claro que de lá para cá, em mais de 6 meses, muita coisa pode ter mudado. E por último, mas também fundamental, como a Alexandra comentou, é a parte da conversa, perguntas, diálogo. O pessoal que é mais antigo, edita já há mais tempo, tem o Abner, Thiago, eles comentam que no começo as URs não tinham essa parte de conversa, ou seja, era adivinhação realmente. Agora nós temos como interagir, isso é fantástico. Eu vou citar alguns exemplos, não vou, obviamente, citar todos os exemplos de UR. O pessoal que está assistindo pelo celular, é claro que não vão conseguir ver muitos detalhes, mas são exemplos que, com certeza, vocês podem ver na sua cidade. Uma UR aberta como saída inexistente. O que aconteceu? Não tem mais informações, mas nós temos essas duas linhas. Linha verde, o caminho que ele fez, ele virou à esquerda, seguiu reto. Deixa eu tirar esse menuzinho aqui, só um pouquinho. Vocês vão ver lá no fundo, ele faz o retorno no fim da rua e vira à direita. E a linha escura é a linha que o caminho que efetivamente ele deveria ter sido feito, ou seja, virar à esquerda uma via antes e lá no fundo seguir direto. Aberto o Street View, ou seja, de fevereiro, ele mostra que realmente existe a rua, tá? Aqui tem um canal no meio, e a segunda. Esse é um local mais fácil, porque não é um local comum de ter URs. Normalmente a pessoa vem rápido por aqui, ouve virar à esquerda e acaba virando na segunda. E essa segunda via não tem saída, realmente. Problemas que poderiam acontecer é uma obstrução nessa via, obrigando eles a virar na outra. Tá? Isso a gente só vai saber ou passando no local ou conversando. Outro tipo, sentido de condução incorreto. Eu separei para vocês um que indica um caminho. Basicamente, o que o Waze colocou para a gente? Ele abriu o sentido de condução incorreto e colocou a Unicuritiba, é uma faculdade local, fica na Rua Chile, e não na Desembargador Westphalen. O Waze sempre manda fazer a rota errada. Aqui a gente já nota que ele está um pouco indignado com o aplicativo. A entrada da faculdade fica na Rua Chile. Está aqui aberta a UR, tá? O caminho que ele fez, ele foi reto. O Waze mandou dar uma alternativa. Para o print não ficar muito pequeno, eu não peguei todo o caminho, mais para frente a rota do Waze realmente manda ele subir e dar a volta. A faculdade é muito parecida com esse local. O ponto de entrada não estava marcado. Resultado, bem no meio do local estava o target, a via mais fácil era a lateral, só que a via de entrada era da frente. Qual foi a solução para essa UR? Com base nas informações, já que a UR em si foi feita bem longe, foi só buscar o target bem na via certa e ser corrigido. Isso é um detalhe. Às vezes, o sistema ele não marca toda a rota. Tá? Ele marca até pela quantidade de informação. Então, às vezes, o Waze abre a rota a vários quilômetros de distância. Segundo erro, também sentido de condução incorreta. Aí ele colocou aqui, o Mupar está marcada no local errado. Tá? Só que não tinha nenhuma rota, inclusive até o meu editor deu erro, nem carregou totalmente as vias. Coloquei o Street View, é um Street View bem mais antigo, cuidado para ele não estar desatualizado, de 2012 para cá, mas ele mostrou a dita da Mupar. Ela não tinha um local no Waze.
no aplicativo. Eu descobri que ela estava marcada somente no Google. Então, a solução para esse problema foi, considerando que este é o local correto, fazer um place aqui, com o endereço correto, e vincular também a busca do Google. Assim, se a opção for do Google, se estiver vinculado ao nosso place, ele vai trazer ao nosso ponto de entrada. Outra opção, junção incorreta. Bom, junção incorreta normalmente é para alguma mudança. Aqui ele colocou, a UR estava um pouco à frente nessa avenida marcada como rodovia estadual, só que você consegue ver que o caminho que ele fez foi seguindo direto pela rodovia. O Waze mandou ele sair à direita, pegar um pouquinho do retorno e voltar. Questão de, sei lá, 20, 30 metros. Obviamente, esse tipo de roubadinha não é útil, a não ser que tenha um trator parado bem no meio do caminho. Ou seja, eu coloquei esse exemplo para mostrar que, às vezes, é fácil achar o problema. O problema é o desvio. Às vezes, é complicado dar a solução. Por que o aplicativo deu esse desvio de rota? E, principalmente, como que eu faço para ele não ter, já que as vias de fato existem, eu não posso simplesmente deletar as vias. Mas aí no próximo webinar a gente vai ter algumas dicas de roteamento que vão dar uma luz nesse problema. Saída inexistente. Eu coloquei esse exemplo que eu achei bem interessante. A UR está aqui mais à frente, um pouco após uma trilha, tá? Com esse termo, não tinha texto nenhum. Mostra que a rota começa antes até do local que ele está passando. Duas opções, ou ele pediu rota a partir daqui, ou o que é muito comum, a rota é recalcula. Ou seja, a rota mandava ele fazer uma conversão em algum local, como ele não fez, seguiu reto, ele recalculou, e quando ele abriu a UR, salvou para a gente só a rota nova. Às vezes, a rota nova está correta, o problema era antiga. Vasculhando a região com o Street View, bom, primeira dica. Segunda dica, olha os traços de GPS. Eu identifiquei que nessa rua lateral tinha GPS até a metade do caminho. Não é comum, digamos, para uma via relativamente grande. Olha aqui essa via do lado. Siqueira passava totalmente, essa daqui parava aqui nessa região. Street View disponível, felizmente, um muro. Bom, obviamente não, eu diria que mas com uma boa chance de acertar, a rota pedia para virar à direita nesse ponto, só que ele encontrou um muro. Tá certo? Qual foi a solução? Aqui já é a via editada, ou seja, desconectar a via da principal até onde ela realmente vai. Lembrando que se eu desconectei, eu vou ficar com um nó. O ideal é também limpar esse nó, deixar essa via tranquila e corrigir o problema. Conversão proibida. Essa é um pouquinho mais tranquila até. Ele estava seguindo pela 116, por uma BR. A rota pedia para ele virar à direita e à esquerda, fazer quase uma chicane aqui. Tá? E um pouquinho antes, olha a rota que o Waze fez. Tinha uma saída à direita, também acesso a esse posto, segue por uma marginal, uma rua que segue reto. Ou seja, até a lógica diz que para eu fazer essa conversãozinha aqui, essa aqui é uma via de duas mãos, a chance de eu engarrafar a rodovia é muito grande. Já tem uma saída própria para isso. Tá? Mundo ideal, Street View aqui, e a gente vê uma plaquinha, proibido virar à direita. Aí é certeza, mas mesmo sem dá para a gente fazer essa correção. Essa seta vermelha foi feita depois, ou seja, eu tirei o print depois de fazer a correção. Com esse bloqueio, o Waze vai passar a adotar justamente a saída anterior ou uma saída posterior. Via inexistente. Aqui é um caso que eu achei relativamente cômico. Estava eu buscando R's antigas, peguei uma laranjada no meio de um laguinho, uma parte larga de um rio. Tanto que a minha primeira... Olhei, será que tinha uma ponte por aqui? O cara abriu R num barco. Lá no Amazonas é muito comum você ter traço de GPS no meio do rio. O pessoal usa o aplicativo aberto dentro de barco. Tanto que a minha primeira pergunta foi se ele estava no rio. Aí, claro, olhando com um pouco mais de atenção, eu vi que aqui perto da UR tinham casas, tinha um clube, né, nessa margem do rio. E, principalmente, olha, traço GPS. Ou seja, a via mapeada vinha até próximo e os motoristas estavam indo até o local. Ou seja, foi só mapear essa região até o estacionamento e pronto, resolveu pelo menos o acesso ao local. Na UR eu perguntei mais para frente também se isso era um clube, um condomínio.
Se ele respondesse, eu poderia criar um local e já colocar o target, a entrada nessa região. Infelizmente não teve mais contato, ela foi fechada mais tarde, só que como teve uma edição de mapa, foi fechado como resolvido. Endereço incorreto. Eu já estou adiantando até uma parte do Mike para colocar que o usuário ele não entende ou não conhece o sistema de auxílio, de voluntariado, digamos assim, do Waze. Ele acha que ele está falando com o desenvolvedor, ele está falando com o programador. Então, vocês vão ver, cedo ou tarde, uma UR em outra língua. Olha, ele abriu uma UR, ó, The Place is Wrong. Já foi reportado no Google Maps. Bom, outro detalhe, às vezes ele sabe que o Waze ele é de propriedade do grupo do Google. Só que o Waze tem uma função autônoma e nós temos o nosso mapa, o nosso mapeador. O que acontece é que quando ele não acha um local dentro do nosso sistema, nosso em termos de usuários, digamos assim, ele vai buscar em outras ferramentas para não deixar o usuário sem informação. Outro ponto, esse motorista ele abriu duas URs. Olha aqui, ó. Como é que eu sei? Local próximo, mesmo tipo de texto, aí é fácil, né? Horário próximo. Então, às vezes, vocês vão ver, como a Alexandra falou, várias URs juntas. Dá uma olhadinha no horário. Se o horário bater, tranquilo. Nada contra até vocês fecharem o excesso de URs para não deixar o mapa poluído, tratar em apenas uma. E aqui um exemplo, Street View estava assim, o pessoal bastante feliz em colaborar com a gente. Erro geral, tá? Aqui um outro exemplo para mostrar que às vezes realmente ela fala, ó, a velocidade da pista é 80. E o Waze escreveu um pouquinho errado, mas tudo bem, está mostrando 60. Bem no local que ele marcou, realmente estava marcando 60. Então, algumas URs, a gente tem toda a informação. Dúvida, até que ponto eu posso confiar nele? Bom, o interessado vai ser o usuário. É claro que se aqui for uma grande rodovia, num grande eixo, ou seja, rodovia que liga São Paulo a Santos, olha a quantidade de usuário passando. Bom, ali tenham muito mais cuidado, porque qualquer edição errada vai impactar muita gente. Às vezes, no interior, numa área com pouco traço, inclusive, se ele estiver mentindo, vai afetar muito mais esse usuário. Claro que com tantos detalhes, eu acho que isso aqui é uma UR confiável. Tá, não descobri o problema. Fiz todo o passo a passo, não me ajudou. Aí eu entro na comunicação. Bom, quem já editou na mesma área que eu sabe que eu prezo muito pela comunicação, ou seja, a gente tem que conversar, tem que informar o que aconteceu, porque é muita gente atuando na mesma área. Primeira dica, vocês não são robôs, não haja como máquina. Também vale para não atuar como telemarketing. Não precisa usar gerúndio, seja direto. Tá? Converse de como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Outra coisa, nós não somos funcionários do Waze, nós somos voluntários, todos editores com maior ou menor experiência. Então, não fale como funcionário do Waze, não fale como funcionário do Google. Seja educado. Converse com as pessoas, mas lembrando com educação. Vocês vão ver que, às vezes, a pessoa do outro lado, o motorista, ele é mal educado, xinga, já pegamos várias URs desse jeito, tenta não entrar na mesma vibração, digamos assim. Vocês mantêm o nível. Objetividade é muito importante. Lembrando, ele vai ler muito provavelmente na tela do celular dele. Ele ligou o aplicativo e vai abrir uma mensagem. Ó, tem mensagem para você. Se tiver configurado, vai vir uma mensagem mesmo com o aplicativo fechado. Se tiver melhor configurado, ele vai receber um e-mail. Mas não considerem isso. Ou seja, não façam um textão. Tá? Por favor, tentem ser o mais sucintos possível, desde que sejam claros, diretos e educados. Às vezes tem gente que responde de uma forma brusca, pode soar ofensivo. Toma cuidado com as palavras. Finalmente, o fluxograma. Vocês já viram as etapas, digamos, as URs abertas, fechadas. Esse é um fluxograma que está no fórum, que nos norteia, digamos assim. Não é uma regra, é uma regra da nossa comunidade. Basicamente abriu a UR, está óbvia a solução, você sabe o que fazer, resolve o problema, informa o que você fez,
até para a gente ter um retorno. De preferência, convida para conhecer a comunidade, ou seja, não precisa de novo fazer um textão, mas aquele usuário que está interessado pode vir a ser um editor assim como a gente. Marca a opção resolvido e salva. Tranquilo? Não sei o que está acontecendo. Tá? Usei todas as técnicas. Faço contato, pergunto o que está acontecendo, tiro alguma dúvida. Prazo. Antigamente, nós tínhamos um prazo, bem antigamente, de uma semana, pensando, o usuário pode ver final de semana, na segunda, na sexta. Nós vimos que isso acumulava muita UR. Foi feita uma estatística que pouca gente responde tanto tempo depois da primeira mensagem. Então, com base em estatística, se definiu que o prazo seria de 48 horas ou 2 dias, óbvio. Ou seja, isso vale não da abertura da UR, sim do último comentário. Salvo se você der um prazo diferente depois do mínimo de 48 horas. Outra dúvida, o R não tem dono, ou seja, algum colega seu, conhecido ou não, começou a conversar na UR, você quer comentar também, quer dar alguma dica, ou quer resolver? Pode, só informa o que foi feito de forma educada. Se identificou o problema, resolve, manda a mensagem final e fecha. Não identificou, fecha. Deu 48 horas de comentário, não respondeu, vocês vão ver que a maioria, infelizmente, das ORs não são respondidas. Vou deixar ela aberta lá, não porque ela pode atrapalhar outras, pode ter outras também, ou mais importantes, que não estão aparecendo no mapa. Avisa que está fechando por causa de prazo, fala da comunidade e fecha. Tem um texto fixo para isso? Não tem. Até porque você pode usar o teu regionalismo. Rio Grande do Sul, Ceará, tem expressões que nós podemos usar tranquilamente para mostrar que vocês são editores locais. Então, fechamento. O prazo normal são de 2 dias após a última comunicação. Depende da importância do local. Já teve o R que eu mantive aberta, porque era muito importante, caso o erro reportado estivesse correto. A ação principal é corrigir o mapa. Tá? Atualizar o mapa para quê? Para que você e outros editores não tenham o mesmo problema de rota. Se o usuário deu mais atenção, respondeu, te deu detalhes, retribua essa atenção. Ele está interessado, ele merece ter informações e provavelmente ele pode ser um novo editor. E sempre convidar para a comunidade. Tá, ainda não funcionou, estou com dúvida. Bom, a Alexandra já mostrou para vocês o link da Wazopedia. O Wazopedia é o que substituiu a nossa wiki, tá? Ou seja, é o manual de edição feito pela comunidade. Lá estão as informações. Mas eu entrei lá e a edição não está atualizado. Bom, ou o usuário pode editar, ou solicita para um usuário mais antigo informações de como atualizar a informação. Conversa, joga no fórum, ou seja, conversa no fórum do teu estado, sempre tem alguém que conhece um pouquinho mais a região, mas principalmente, um detalhe, se baseie em informações oficiais. Ou seja, pedir para mudar o nome da rua. Bom, rua é nome oficial. Procura na placa, procura nos mapas oficiais das prefeituras. Muitas prefeituras têm mapas bastante completos, inclusive com numeração. Busque nos sites. Cidades menores, às vezes, tem editores que mandam e-mail para a prefeitura e tem uma resposta. O pessoal de Santa Catarina fez muito isso no passado e conseguiu atualizar bastante a região. Às vezes, jornais, meios de comunicação, é comum comentando, a via vai ficar fechada por 1 semana para obras. Bom, aqui já resolve, abriu o R, você busque informações da via na internet. Isso ajuda bastante, mesmo que você não passe naquele local sempre. E claro, sempre existem, nós seguimos regras da comunidade e elas são atualizadas, ou seja, busquem no fórum, fórum é local de discussão, ou seja, às vezes muda a forma de classificar vias, regras de estacionamento, vocês estão vendo muitas URs relacionadas a isso, busque essas informações, é bastante importante. Tudo bem, pessoal? Passo a palavra agora para o Mike. Desde, a gente combinou que tu ia falar até às 11, cara. Como assim passa a palavra para mim? A vida é assim, né? Uma caixinha de surpresas. Pessoal, olha só, antes de eu fazer comentar algumas coisas com vocês, hoje provavelmente a gente vai acabar até antes do prazo, mas eu tô com 3 perguntas ou 4 aqui que realmente a gente não faz ideia da resposta, tá?
A gente vai dar uma pesquisada, o Kenny perguntando sobre os prazos de URs já resolvidas ficarem no mapa. A gente levantou 3 alternativas aqui, já entre os champs e entre os pessoal do próprio webinar, mas a gente não tem 100% de certeza. Eu vou atrás disso durante a semana e a gente responde lá. Assim como o prazo dos traços GPS, que é um grande mistério para a gente ainda na comunidade. Às vezes a gente acha que tem certeza, vai lá e encontra um mais antigo. Alguém perguntou aqui também, o Fábio perguntou, se existe algum critério no corte que a interface faz das 500 URs. Por exemplo, o exemplo de São Paulo, né, ou se é aleatório. O Edu até lembrou a gente aqui que antigamente ele mostrava as 500 URs mais novas, as antigas que ficavam soterradas com o passar do tempo. Mas isso também pode ter mudado. Então a gente vai atrás disso também para tentar dar uma olhada nessa informação, porque hoje eu não teria segurança para comentar com vocês. Deixa eu ver aqui, o Cleiton até comentou que traço GPS também é variável, depende da quantidade de usuários que estão passando no local. Se tem poucos usuários, eles permanecem por mais tempo. Se tem muito usuário atualizando o traço GPS, ele é atualizado mais rápido. Talvez isso até condiza com o fato de a gente olhar o mapa e às vezes parecer que o traço é muito antigo e às vezes parecer que o traço é muito novo. Pode ser realmente a lógica disso. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui de novo. Só um segundinho. Outra coisa, Mike, é interessante que a gente está falando sobre o editor, então eles atualizam. Existe a versão beta do editor, às vezes as atualizações vão direto para a produção. Ou seja, o que a gente está falando hoje, daqui a 2 meses, 6 meses, pode não estar mais exato. A ferramenta atualiza muito com frequência. Por isso a importância da gente conversar, né? Exato. Vamos passar para cá. Bom, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês são alguns exemplos que a gente catou pelos mapas de pequenos exemplos, grandes negócios ou Wazers. Alguns comentários que vocês podem ver do que acontece no dia a dia, até para mostrar para vocês que aparece de tudo, né? Então, assim, o que nós temos hoje em dia? A gente tem aquele pessoal que usa aquela língua estranha, né? Como, por exemplo, o nosso famoso e querido Chewbacca, se é que a pronúncia do nome dele é essa mesmo, né? Uma língua estranha, por exemplo, aqui uma R aberta com apenas um termo, Guardia Graile Rio. O que faz ideia do que isso significa? Claro, eu conheço o Guardia Graile, é um editor aqui da região sul, não me lembro bem exatamente se é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Provavelmente foi uma anotação que ele fez para ele mesmo aqui, mas se um Wazer que não conhece ele pegar, não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Então, quando vocês abrirem o R para vocês mesmos, botam um arroba na frente do nick, ou se for citar alguém, que isso nos ajuda a identificar quando é um usuário ou quando é algum Wazer bloqueando por aí, né? Um outro exemplo que a gente tem também é aquele pessoal que muda a história, né? Mudanças na história do nosso país ou do mundo, por exemplo, um R onde foi dito que os Zumbi dos Palmares não existe mais. Ok, uma praça, alguma região, alguma coisa com esse nome, alguma entidade, mas curioso, Zumbi dos Palmares, a partir de agora não existe mais. Tem aquela turma do Chaves também, que faz tudo sem querer, querendo, né? É interessante como a gente pega o R's com termos, por exemplo, aqui o Thiago até tratou essa, e o Waze ainda assumiu a culpa, o que é difícil de fazer, geralmente eles não assumem. Então, desculpa, foi engano, eu fiz sem conhecer direito a função. Eu não consegui exemplos para o webinar, mas tem também aqueles casos dos animais muito espertos, onde foi o cachorro que digitou, já aconteceu. Meu cachorro passou em cima do celular e abriu um R, né, cara? Pensa na precisão desse animal. Assim como também tu pode substituir o cachorro nas desculpas pelo filho, namorado, algum fantasma. Seguidamente a gente vê alguma resolução do tipo: foi minha namorada que estava com o celular na mão, foi meu namorado que pegou na mão. É uns menus bem complicados para conseguir chegar lá, né, e abrir um R. Também temos aqueles casos com problemas técnicos. O que aconteceu, por exemplo, com esse Wazer? O mapa está preto. Foi no celular dele, foi problema de carregar o mapa, possivelmente. A gente até pode dar uma dica do que fazer, mas também tem que pedir para ele contratar o suporte, né? Claro, se for algo muito óbvio, por exemplo aqui, manda ele atualizar os mapas que talvez resolva. Mas a gente também não é suporte técnico, não dá para ficar ajudando o cara no problema do smartphone ABC dele que não está entrando no Waze. Tem uma área para isso, tem gente paga inclusive para isso, que pode dar uma mão, né? Claro. Outra dica, aqueles caras que, assim como nós, não lê as regras ou não lê o manual, como nosso amigo piloto aqui,
que coloca lá que para pesquisar a rua tem que colocar R.Jasmin, ou seja, as pessoas consultam por Jasmin Cidreira e não aparece. Bom, meu amigo, vai ser um pouco difícil se tu pesquisar por algo sem colocar, se tu está pesquisando uma rua, um place ou algo mais. Então, claro, pode se procurar sim? Pode, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Então a gente tem que pegar leve, tentar entender que o cara também às vezes não sabe muito bem o que está fazendo, né? Temos aqueles apressadinhos que colocam, por exemplo, etu ou não é aqui. Pô, interessante, né? Não é aqui foi uma baita dica para a gente saber. Inclusive ele fez um retorno aqui em algum momento, então com certeza não era lá mesmo. Mas o que ele se referia, se ele não entrar em contato com nós dando resposta, a gente nunca mais vai saber. Tem aqueles caras que são chefão, né, cara? Que nos escrevem do tipo, alerte os desenvolvedores diretos. Eu já peguei uma UR dizendo o seguinte, quem é o dono do Waze? E uma outra dizendo, o termo que ele usava era, quero falar com quem manda no negócio. Isso é interessante, né? Nem a gente tem contato direto, imagina passar essa informação para eles. O cara naquela época queria fazer publicidade, então foi interessante, pareceu uma coisa arrogante que no final virou possivelmente um negócio. Foi encaminhado o link do suporte para o marketing e ele deve ter colocado a sua empresa lá dessa maneira. Tem aquele pessoal confuso, essa aqui eu acho muito bacana, onde ele fala que aqui não é Alameda dos Sombreiros, é Rua das Multas, Alamedas das Multas e não vai virar à esquerda, aqui é Alameda das Multas. Ou seja, bastante preciso a informação, né? Depois eu até descobri que, se eu não me engano, se chama Rua das Muitas Alamedas, ou algo do gênero, mas é difícil tu conseguir chegar lá com uma informação dessa. Por isso que a gente tem que também estar sempre de bom humor para resolver as situações que aparecem no dia a dia. Temos também aqueles novatos que não fazem ideia do que eles estão fazendo, né? Por exemplo, aqui ainda um pequeno detalhezinho no português, né? Que é como colocar voz. Bom, podemos ajudar, podemos também encaminhar para outro lugar. É bastante difícil. Esse da voz, por exemplo, é excelente. Eu vou dar uma olhada nas perguntas agora, eu vou abrir o áudio também da Dezê e da Alexandra, para ver se tem mais alguma coisa. Já vou avisar eles para não pegar eles de surpresa também, falando alguma coisa por aí, né? Estamos aqui tranquilo, Mike, pode mandar. Deixa eu abrir as perguntas aqui, pessoal, já que a gente está com um bom tempo hoje. Mike, só para deixar claro, dessa vez a gente se superou no tempo, hein? Exato. Nunca antes na história do webinar. Nunca antes da história. Exatamente. Vou passar a tela para ti, tá, Dezê, para eu poder trabalhar aqui com o menu. Fecha as fotos aí, qualquer coisa. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui então, pessoal, o que a gente consegue ainda auxiliar vocês. Tá. O Amarildo aqui sugere, pessoal, faltou falar dos scripts para tratamento das URs. Bom, a gente evitou falar de script porque a gente fez um webinar específico sobre isso. Mas tem o URO, URO+, Plus, eu não sei a pronúncia dele, que é interessante. Então, é bom vocês darem uma olhada. Nós temos o próprio webinar sobre scripts que pode dar uma mão de como resolver N situações dessa. Embora os scripts um dia funcionam, outros não funcionam e por aí vai. O Geraldo aqui conhecia, o Belvino, G. Belvino conhecia, é a Alameda das Murtas. Então não eram multas, eram murtas. Ele deve ter corrigido essa UR. O Argolo aqui coloca pra gente que São Paulo os traços novos já em uma semana depois de alguma mudança. Talvez por isso, um volume grande de Wazers passando, eles atualizam bastante rápido. O que mais temos aqui? Às vezes... aqui bota, né? Às vezes o Wazer manda, isso aqui o Fábio Cardoso colocou, desculpa, não tenho o nick de todo mundo, alguns eu sei de cabeça. Às vezes o Wazer manda informações incompletas achando que a gente tem acesso completo ao histórico de rotas e um playback do app dele. Realmente, é bem comum isso, eles acham que a gente sabe tudo o que aconteceu na vida dele naquele momento e até ficam brabos quando a gente questiona. Então cabe a nós, com calma, explicar isso em poucas palavras, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. O Thiago colocou aqui, ó, com relação ao script que fecha o R's. Com essa questão do... Eu até conversei com o Antigeno essa semana por causa disso. Com essa questão que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, com um volume muito grande, ele tem um script que roda no país todo. Ele, em alguns locais, ele faz abertura, se ninguém abre a UR,
ele vai lá e faz um comentário quando não tem informação nenhuma na UR, nem traçado, nem texto, faz um comentário pedindo mais informações. E também, se for feita a pergunta e essa pessoa não responde, não tem interação, ele fecha depois de um certo período. Isso está ajustado conforme o local, tá? Não é todos os locais que está passando, alguns notam mais que os outros. Posso colocar depois também nas questões, a gente pode fazer um detalhamento com essas perguntas não respondidas, quais os prazos que ele está seguindo direitinho, sem problema nenhum. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Outro detalhe, pessoal, lembrem que o Brasil é bem grande. Então tem área que tem bastante editor, renova, e tem área que tem pouco editor. Então, quando você vai tendo mais experiência e vai adquirindo mais até área para edição, às vezes o estado, até chegar no país inteiro, você vê que tem lugares que as URs ficam perdidas. Então, claro, aonde você tem muita gente atuando, na tua cidade, às vezes no teu bairro, pode incomodar quando alguém está mexendo. Outro editor que estava só viajando na tua cidade de praia, se for um balneário, começa uma comunicação, ou até um script fecha automaticamente uma UR que não teve resposta, mas o objetivo disso é fazer o mapa fluir melhor. Então, não é nada pessoal. Tá claro que se chegou um editor e está fechando sem mensagem nenhuma, eu sempre comento, quem nunca fechou uma UR sem saber o que estava fazendo? Tá? É aquela oportunidade de explicar para a pessoa como é que funciona. Alguns vão melhorar, vão errar, alguns vão continuar errando, ou até de má fé. Aí os champs têm outras ferramentas para agir da melhor forma possível. Certo, estou olhando aqui, também tem mais algumas perguntas. Um dos editores aqui perguntou, às vezes essas URs que persistem aparecendo, não consigo fazer com que elas desapareçam, atrapalham quando a gente quer editar um local. Pelo que eu entendi, esse editor, quando ele desmarca lá a seleção para não mostrar mais pedidos de atualização, algumas continuam aparecendo. Se alguém está com esse problema, eu não me lembro de ter visto nada disso no fórum, Desê, Alexandre, se vocês têm ciência disso, de desmarcar a caixa de seleção de UR e continuar aparecendo? Tem, ela fica ali aparecendo da mesma forma. Isso também já acontece comigo, sim. Não sei o que. Eu li que parecia que era não vou dizer um bug, mas esses ajustes que o Waze faz no WME e ficou assim, parece que vai ser resolvido. Eu acho até que tem um post no fórum que alguém comentou isso e a Regina respondeu, que está aparecendo, inclusive o R fechada. Eu tenho uma UR aqui, quando eu abro o WME, que eu acho que ela tá desde julho no mapa. Não sei qual que é. Deixa eu até comentar aqui, um dos editores citou aqui que isso pode ser um script. Dá uma olhada, quem está com esse problema, desativa os scripts quando for fazer desmarcar e dá uma olhada se permanece. Se mesmo assim continuar, pessoal, me manda uma PM com print local para dar uma olhada, fazer alguns testes e de repente a gente tenta entender melhor o que está acontecendo ou buscar qual é que é o problema. Podem me mandar isso por PM mesmo durante a semana que a gente vai dando uma rastreada. Deixa eu ver se tem mais. O pessoal tem bastante pergunta aqui, algumas no meio que algumas a gente não consegue responder, outras são confirmações de que isso está acontecendo, então entrou muita mensagem no último momento. Deixa eu voltar para cá. Desê, Alexandre, vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Lembrar sempre que a UR não tem dono, né? Você vendo a UR no mapa, você sabe, tem condições de resolver. Pode resolver. Se você quer se sentir, sei lá, melhor de alguma forma, você pode até mandar uma mensagem, uma PM, para o editor ali, olha, você esqueceu essa UR aqui, eu vou fechar, e fecha e resolve. O importante é tratar sempre bem o Wazer. Como o Mike comentou, faça, quando for atender o R, vá de bom humor, não vá estressado, porque muitas vezes a gente lê o que o Wazer alertou ali e dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Isso não vai resolver nada. A gente está no trabalho comunitário e faz parte a gente ter a paciência que precisa num trabalho comunitário. Trabalho voluntário comunitário. Mas não deixa de ser, pessoal, uma coisa que eu sempre penso é o que a gente consegue ajudar o pessoal no dia a dia no trânsito. Não deixa de ser um trabalho quase social.
além do benefício que traz para a gente de conhecer gente do mundo inteiro, do país inteiro, pelo menos aqui, de outros editores, cara, a gente consegue fazer os caras poupar tempo para chegar em casa antes. Isso não tem preço no dia a dia de hoje em dia. Não deixa de ser. E do mesmo jeito que às vezes a gente vê o R com gente estressada, porque o trânsito estressa o ser humano, nossa, dá gosto quando a gente vê ali um R falando, obrigado, adoro o Waze, nossa, me ajuda muito. É bacana a gente ver que dá para colaborar. O pouco que a gente faz está ajudando, nossa, a gente não tem noção da quantidade de gente que a gente está impactando e ajudando no dia a dia. Exato. Deseja mais algum comentário? Tranquilo. Quer dizer, o tema dá várias horas falando, mas o que a gente pode fazer, acho que o passo inicial foi dado. Bom, pessoal, então assim, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essas dúvidas que surgiram, que a gente não soube responder agora, e teve bastante coisa que entrou agora nos últimos minutos. Vamos dar uma rastreada durante a semana, ver as respostas e tal. A gente faz um FAQ lá no post sobre o webinar, com perguntas e respostas do que a gente conseguir. Se for algo muito particular, a gente encaminha por PM para vocês, sem problema nenhum. Talvez a gente tenha que perguntar um outro detalhe para entender melhor qual era a dúvida. E se daqui a pouco vocês tiverem muita dificuldade de como resolver uma OR, algum caso específico, mandem para o mentor de vocês, não conseguindo, ou não tendo na parte da mentoria, também pode mandar um PM para a gente, para mim, para o DZ, para a Alexandra, que a gente discute no grande grupo do webinar, e daqui a pouco a gente tem solução. Nem tudo tem, mas para a grande maioria a gente consegue. Então, para comentar com vocês, o link para o vídeo vai estar no ar durante a semana, os próximos 2, 3 dias. As respostas faltantes, como eu citei, a gente vai responder. O questionário também com perguntas sobre a apresentação de hoje também vai ser liberado logo. E o próximo webinar, eu não anotei o dia aqui, Dezê, tu consegue confirmar para mim lá? Vai ser sobre o roteamento? 22? 22, né? Isso, 22. Acabei não alterando na apresentação porque a gente decidiu agora nos últimos 2 dias. Então o Abner e Clayton vão apresentar sobre roteamento e é o nosso final. Uma dica que eu queria dar, para quem for participar da formatura, dá uma revisada no que fez, o que não fez, quem quiser participar, se está faltando algum vídeo, porque quando a gente apresentar o último, nós vamos ter pouco tempo para deixar em aberto isso para o pessoal retomar o que faltou. Provavelmente daqui uns 15 dias a gente vai fazer um levantamento de tudo que está em aberto, um levantamento com o nome de todo mundo que participou de todas as edições, que preencheu as provinhas, e vamos colocar isso no fórum também para que vocês possam ter certeza se preencheram ou não preencheram, o que pode ter acontecido. E não esqueça, pessoal, acompanhe o tópico lá no fórum, o tópico sobre o webinar, marquem lá. Novamente, eu vou me desculpar pela questão de refazer o cadastro hoje em cima do laço, a gente não teve muita culpa, foi o que a gente conseguiu fazer para solucionar. E agradeço, claro, ao DZ e ao Alexandre que se disponibilizaram hoje a falar, já estão preparando material faz uns dias, não é fácil, falar olhando para o computador nunca é cômodo, como estando olhando no olho das pessoas. E também me surpreendeu hoje a participação de 51 pessoas, chegou até um pouco mais durante, 53 se não me engano. Com todos esses percalços o pessoal ainda entrou em peso. E também uma grande participação nas perguntas, pessoal, isso mostra que realmente é um tema importante que talvez a gente consiga dar mais atenção para questões específicas num próximo momento. Mando um grande abraço a todos, obrigado também ao time do webinar que ficou auxiliando aí durante o evento no WhatsApp, tentando solucionar algumas dúvidas. E pessoal, bom almoço para vocês. Bom feriado Farroupilha para a gauchada que também está presente aí. Quarta-feira, quase que eu usei lenço e chapéu, mas me cortaram, disseram que ficaria muito regional. E ficamos por aqui, pessoal. Grande abraço a todo mundo. Bom domingo para todo mundo.